seja bem-vindo a mais um BeiraCast, podcast onde você aprende da sua vida cotidiana pautada na Bíblia de uma forma descontraída e descomplicada. Hoje nós temos um tema muito legal, um tema que vai falar sobre a fala. Tá. A sua fala ela pode ser pro bem, ela pode ser pro mal, uma espada de dois gumes. Para falar sobre esse assunto, vamos ter aqui então uma pessoa que é muito legal, ela que é fonoaudióloga. Ela também trabalha com fonoaudiologia, não sei se eu posso falar assim, né? Ah, Para crianças. Acumula aí vários seguidores no Instagram também falando sobre esse assunto. Tem uma autoridade muito grande nesse assunto. Então, tem aqui comigo a Paty. Paty, obri- seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz, muito contente de estar aqui. É tão importante a gente conversar sobre esse assunto, né? Porque a fala é a porta de saída da nossa mente. Verdade. Muito se fala sobre as janelas da alma, né? O que a gente deixa entrar na nossa mente, mas pouco se fala sobre aquilo que vai sair, né? Que pode Verdade. tanto edificar quanto destruir, né? Verdade, exatamente. Então vai ser um assunto muito legal que a gente vai conversar aqui hoje. Mas antes da gente entrar no assunto, eu quero que você, Paty, se apresente pra galera, conte quem você é, quem é a Paty, o que que a Paty faz, né, por gentileza, pra galera te conhecer um pouquinho mais. Bom, vamos lá. Eu tenho várias versões de mim, né? A Eu- versão bicicleteira, né, é ciclista, na verdade, né, Ciclista, ciclista. trilheira, empresária, fonoaudióloga, mas no meu trabalho, eu sou fonoaudióloga, eu trabalho com crianças que estão nesse processo de desenvolvimento da fala e também tenho curso ensinando os pais a estimular a fala da Ah, criança dentro legal, de casa. legal. E no seu dia a dia, então, você trabalha com essa questão focado em crianças, isso? Isso, isso. Já trabalhei muito com adulto também que tiveram AVC, né, traumatismo craniano e perderam a habilidade de Ah, legal. falar. Eu trabalhei por muito tempo reabilitando, né? Legal. Então, entrando no assunto já, eu quero te perguntar, como que funciona esse processo da fala? Desde do pensamento até realmente chegar à fala de fato, para a gente começar a entrar no assunto, por gentileza. Certo. Joe, para a gente conseguir produzir a fala, o nosso cérebro ele precisa passar por três caminhos, né, para que a produção da fala esteja concretizada. Uhum. Então, o primeiro caminho é o caminho cognitivo, é onde a nossa mente organiza todo o conteúdo. Ou seja, você pensa sobre algo, de repente você quer ir lá na cozinha, vou lá na cozinha pegar um copo para tomar água, né? Então, Uhum. nesse primeiro caminho, a sua mente organiza o conteúdo. Então, até tem pessoas que têm uma alteração nessa primeira rota e fala tudo embolado. Por exemplo, cozinha, copo, pegar. Por quê? Porque ela não consegue. É que nem eu quando tô gravando podcast. Eu penso numa coisa, daqui a pouco eu embolo tudo para falar. Olha só, é verdade. Às vezes até o nervosismo faz com que a gente atrapalhe um pouquinho esse primeiro caminho. Então, o primeiro caminho ali organiza o pensamento para depois a gente poder passar para o segundo caminho. Então, olha uma coisa muito importante, Joe. Nada do que você fala saiu sem pensar. Tem pessoas que falam Hum, assim, ai, falei sem pensar. Não, em algum momento tu você pensou pensou. aquilo. Pode ser que você planejou não falar e saiu sem querer, mas pensar você pensou, porque faz parte aqui da primeira rota. Depois que a gente organizou todo o conteúdo, a gente vai ali para o segundo caminho, que é o caminho de organização, motora da fala. Então, esse caminho, ele organiza os movimentos que eu vou fazer com a boca. Ó, vou falar bolacha, primeiro eu tenho que apertar os lábios, depois eu tenho que levantar a língua lá e depois falar chá. Uhum. Ele organiza os movimentos, o tom de voz e o fluxo respiratório. Então, é aqui que a gente concilia ali os movimentos, se eu vou falar mais irritado, se eu vou falar assim num tom mais alegre, né, nesse segundo caminho neurológico. E no terceiro é o da execução, que ele pega tudo, pega a parte cognitiva ali que a gente já organizou, pega os movimentos, a respiração, o tom de voz e coloca tudo para produção. Meu, que massa. Nossa, eu nunca tinha visto essa explicação de como que funciona realmente o processo da fala. Então, meu, que fantástico. E quando a pessoa, então, a gente vai entrar no assunto, né? Que vem, então, a questão de bloqueio quando você vai falar, porque, meu, eu sou uma pessoa que eu sou assim. Galera, eu tô falando aqui pra vocês na frente da câmera, mas eu vou confessar que eu posso chegar numa plateia de 2, 3 mil pessoas. Eu vou falar bem tranquilo. Mas quando coloca na frente de uma câmera, o negócio trava. Eu fico totalmente nervoso. Então, eu queria saber como que a gente pode, de certa forma, começar, através desse processo da fala, tentar eliminar alguns bloqueios que os jovens têm ao falar na frente das câmeras, ou talvez falar em público também, até mesmo no contexto da igreja.
Certo, vamos lá. Primeiro entender o que está acontecendo na sua mente quando isso acontece. Uhum. Então, eu estava explicando aqui, ó, tem 3 caminhos e o teu Perfeito. cérebro já está acostumado a passar por esses caminhos. Quando você está numa situação que te deixa um tanto nervoso, você tem uma coisa a mais para gerenciar além da respiração, do tom, do conteúdo, que é o nervosismo, a ansiedade, a preocupação. Então, tem pessoas que já é o contrário, grava super bem, mas quando chega no público, se vê ali Uhum. 50 pessoas olhando para ela, ela vai ter muita dificuldade para produzir a fala e vai dar aquele sabe aquela Uhum. dá uma Dá gaguejada, uma né? gaguejadinha. Porque a pessoa meio que se atrapalha. Então, entendendo que é essa emoção a mais que atrapalha o processo, atrapalha esses caminhos, vamos entender como é que você pode fazer para cuidar disso. Existem 2 formas, né, 2 antídotos. Um dele, Joe, está na Bíblia. Quando você pega Josué 1:9, Josué, ele acabou de receber uma missão, Perfeito. né, que era liderar ali o povo de Israel, e ele estava com medo. A Bíblia diz que ele estava com medo, e Deus, o próprio Deus falou com ele: "Seja forte e corajoso, eu estou contigo por onde quer que você vá". Então, quando Deus falou isso para ele, ele sentiu uma segurança tão grande que isso ajudou ele a cumprir a missão. Quando você pega ali no Novo Testamento, onde Jesus fala: "Ide e pregar o evangelho para todo mundo, até que Uhum. venha o fim". Essa é uma ordem para mim, para você, para todo mundo. É o próprio Deus nos pedindo para uma missão. E esse mesmo Deus é o Deus que falou com Josué, que falou assim: ó, eu estou contigo por onde você quer, por Perfeito. onde você andar, né? Até fugiu aqui as palavras certinha. Mas ele promete estar conosco. Então, o você saber que Deus vai usar você, vai usar a sua boca, você é apenas um instrumento, isso já te ajuda a se acalmar um pouquinho, a se tranquilizar. Perfeito. Esse é um antídoto. Legal. Mas o outro que vai te ajudar, antes de falar, é para um pouquinho, respira com calma. Quer ver quando você está conversando com alguém, às vezes você tem uma se a pessoa está falando algo muito contra o que você pensa ou até te deixou um tanto irritado, a gente tem a tendência a, tipo, já ir debater, né, já Uhum. ir dar uma resposta mais imediata. E isso, muitas vezes, é ruim, né, porque o que tu fala, Joe, às vezes pode ficar ecoando na mente da pessoa por meses e até por anos. A gente não tem a percepção do que a gente tem a percepção do que a gente fala, né, mas a reação na mente da pessoa do que a gente falou, a gente não tem noção, né. Como que ela vai receber aquilo, Exatamente. né? Às vezes a gente fala palavras tão duras e não é a intenção, né, mas a gente acaba falando e sem perceber, isso atinge outra pessoa de uma forma muito muito grande. Então, quando você tá tanto num auditório ou numa gravação ou num momento, assim, que dá vontade de sair e falar um monte de coisa, que muitas vezes não convém, para, respira. Como você vai estar na frente de outra pessoa, não precisa fazer assim, para todo Fazer mundo caras e bocas, né. exatamente, para todo mundo ficar olhando. Você pode fazer tranquilamente, pausadamente. Quando você faz uma respiração funda assim, além de você melhorar a circulação aqui no sistema nervoso, isso te dá um tempo para se acalmar, Uhum. analisar o que você vai falar dentro de um contexto em que você está tendo uma conversa com alguém, se o que você vai falar vai edificar ou vai destruir alguém. E outro ponto é analisar o teu tom de voz também, né? Às vezes a gente quer falar, quer passar uma mensagem e o tom de voz muda toda a interpretação do contexto, Perfeito. né? Uma coisa é eu olhar para você e falar assim: "Joe, não derruba essa xícara". Uhum. Outra coisa é falar: "Joe, não derruba a xícara". Tipo, o tom, ele muda muito, né, Uhum. no que eu vou despertar em cima de você. Então a gente tem que cuidar muito com o tom que a gente fala. E dentro ali das redes sociais, dentro de um trabalho, dentro da igreja, o nosso tom também faz toda a diferença. Porque uma coisa é falar assim, ó: "Jesus vai voltar e ele vai nos levar para uma vida Tá maravilhosa". no velório, né. Exatamente, a gente não consegue passar a Sim. comunicação. A pessoa entende que você tá ali, tipo assim: "Espera aí, tô decorando alguma coisa". Então, é analisar o que você está falando e usar um tom de voz de acordo com aquilo que você está falando. Perfeito. Já vai anotando aí essas dicas para você que tem medo de falar em público ou você que tem medo de se expor nas redes sociais e falar mais de Jesus através das redes sociais. Vai anotando todas essas dicas aí para você pegar e começar a pregar o evangelho através da sua fala, né? Você, por exemplo, você começou ali um trabalho dentro das suas redes sociais também,
eh, fazendo esse trabalho para pais de crianças que precisam dessa ajuda. E como que foi para você aplicar essas técnicas, dentro da sua própria vivência para gravar nas redes sociais? Como que foi isso? Olha, eu passei por uma dificuldade que você falou que tem também. Porque eu pregava, eu passava, né, lição, eu já fiz palestra em empresas grandes e eu fazia tranquilamente, mas quando eu parava para Na frente gravar, da câmera. Ai, ai, ai. nossa, é um vídeo que ele tinha assim 40 segundos de duração, eu ficava assim 40 minutos gravando, né, um tempo muito grande. E com o tempo, daí no começo eu fazia um por semana, demorava muito. Só que chegou uma fase, na verdade eu passei por uma experiência que eu lancei um vídeo, e o vídeo em 24 horas ele viralizou. Viralizou. E eu falei: "Agora eu tenho que postar todo dia para pegar um impulso, porque senão não vai". E eu ia gravar e eu estava demorando muito. Eu falei: "Cara, se eu demorar muito assim, o Não eu vai não vou dar rolar. conta, não vou dar É, conta, não não vai tem dar como. certo. E se eu não postar, eu também não vou crescer. Então vai do jeito que está". Então eu lembro que no começo eu fazia, não ficava tão bom assim. Entretanto, hoje, eu gravo, sei lá, 25 vídeos numa manhã bem tranquila. Então isso é muito questão de prática. O que eu digo para quem está aqui nos assistindo é: não fica esperando você ficar bom para começar. Só Perfeito. começa. Vai. É como o pessoal ali do Tá Instagram. muito em alta, né? É, nas Primeiro redes. você começa, depois você melhora, né? Exatamente, isso é muito real. Não fica preocupado em fazer tudo perfeito, porque um professor meu, até de marketing, eu fiz um curso, né? Ele falou assim: o primeiro curso que você gravar vai ficar ruim. E na hora que ele falou assim, eu falei, nossa, mas Desanimou todo mundo na que classe. pessoa pessimista e tal. E eu me empenhei, tá? Para gravar o meu primeiro curso. Me empenhei e tal. E ficou ruim. E daí eu falei: "Nossa, cara, pior que ficou ruim". E depois o professor fala, né, primeira vez que você faz, ele tende a não sair bom mesmo, mas é o exercício, é quando você vai praticando Sim. que vai melhorando. Então se você está esperando você ser expert para começar a pregar a palavra de Deus nas redes sociais ou ir numa igreja, você não vai começar expert. Começa do jeito que você está, Deus vai te capacitando e você vai aprendendo também. Perfeito. Eu quero pegar um gancho do que você falou há pouco sobre a questão da impulsividade da fala. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse processo impulsivo de fala. Talvez falar como que a gente pode, talvez, controlar um pouquinho mais, essa impulsividade da fala em momentos, tipo, momentos de aperto, momentos em que você se sente acuado. Certo. O Joe, o primeiro ponto, na verdade, para a gente falar bem, é a gente gerenciar o nosso pensamento. Porque para falar, você precisa pensar. Existem alguns pensamentos que a gente guarda na nossa mente que eles são ruins. A gente pensa assim, ah, nunca vou falar isso, né? Tá só aqui na minha mente. Só que muitas vezes, quando a gente está numa rodinha de amigo, quando a gente está em determinadas situações, essa fala acaba Algum momento saindo. externaliza isso, né? Isso. E é muito importante você entender também que fala é uma coisa espiritual, né. Eu quero até te contar uma experiência que eu passei, Uhum. para poder explicar, melhor um pouquinho essa pergunta que tu me fez. Eu já sei há muito tempo, né, que o que a gente pensa, a gente tem uma tendência maior a falar, a exteriorizar isso, né. Como eu falei, a boca é a saída do que tem na Uhum. nossa mente. E eu estava pensando algo ruim de uma outra pessoa. E eu, sabendo disso, eu estava meio que lutando ali contra aqueles pensamentos, e em um determinado momento eu estava no meu trabalho, e eu estava resolvendo um problema de nota fiscal que estava, né, eu estava quebrando a minha cabeça ali para tentar entender como é que eu ia resolver. Estava com toda a minha concentração ali e pensando mal da pessoa ao mesmo tempo. Eu falei Aí teve uma hora que eu parei assim, eu falei: "Cara, não é possível que eu estou com 2 pensamentos ao mesmo tempo". E na hora, Joe, o Espírito Santo falou para mim: "Filha, você não tá com 2 pensamentos. Satanás está sussurrando essas ideias na sua mente". Uhum. E na hora eu soltei tudo, eu fiz uma oração, eu falei: "Senhor, então o que que eu posso fazer se isso é um sussurro de Satanás?". Ele falou O Espírito Santo falou comigo: "Resistir ao diabo e o diabo fugirá de vós". E toda vez que esse pensamento vinha, eu recusava, eu recuso esse tipo de pensamento, até que o pensamento simplesmente sumiu, foi embora. E por que que é muito importante você cuidar disso? Parece besteira você ficar julgando as pessoas somente na sua mente. Parece besteira, falar: "Ah, só eu mesmo estou sabendo, eu e Deus". Parece besteira,
Mas pensando que a fala é algo espiritual, em algum momento o inimigo vai trabalhar com você para que você exteriorize esse pensamento. E o que você fala, Joe, pode ferir uma pessoa profundamente. Ela pode carregar essa sua fala por anos. Então, o primeiro ponto para você controlar durante uma impulsividade é antes do evento. Você Começar com pensamentos diferentes antes da. Meu, caraca, eu nunca é, tinha pensado pra. Nunca tinha parado pra pensar nisso. exatamente, os coaches falam muito sobre isso, né? Não pense no fracasso, não pense que você não vai conseguir, justamente porque eles sabem que o nosso pensamento ele se transforma em ação. Então, o primeiro ponto é gerenciar. Se você gerencia o seu pensamento, quando você chegar numa situação assim que requer muito de você, que requer uma paciência, né, um pouquinho maior, você vai ter um controle maior do que você vai falar. E é legal porque isso que você disse ajuda também a controlar os males que a gente tem hoje no contexto social, que é as fofocas, a indireta, a impulsividade, a arrogância. E isso pode ser controlado através desse processo que você disse. Exatamente, Joe. Eh, Muitos cristãos não percebem que a fala é uma coisa espiritual. Então, eu posso pensar que, pô, o Joe é meu melhor amigo, então de repente eu vou comentar com o Joe aqui que eu não gostei do comportamento de tal pessoa, porque isso vai ficar entre nós. Mas pensando que existe uma batalha espiritual, o inimigo pode, em algum momento, incomodar você ou qualquer outra pessoa para que você passe isso adiante. Isso vai chegar no ouvido da pessoa, não pelas formas naturais, mas porque o inimigo vai fazer isso chegar. Então é muito importante a gente entender que a nossa palavra, ela tem o poder de construir e de destruir. E você começa a controlar isso com os seus pensamentos. Perfeito. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, de repente ali uma pessoa falou contigo meio gritando, né, uma coisa assim meio repentina que você não estava esperando, a gente tende a reagir, né. Então uma ação a gente planeja, mas uma reação é um pouquinho mais difícil de planejar. Então quando você perceber que você vai ter uma reação, respira fundo. O respirar fundo e falar com calma vai te ajudar a pensar, a refletir no que você vai falar. O que eu vou falar vai ajudar? Vai Uhum. resolver aqui minha situação? Essa dica aí é para os maridos, tá? Exatamente. Olha só, o que eu falar vai ajudar? Então, se eu falar assim: "Nossa, Joe, você esqueceu o celular de novo". Esse meu comentário, ele vai fazer o celular aparecer aqui na minha Não adianta frente, nada, né? né? Essa fala vai fazer você se sentir mal por ter esquecido, então a gente sempre precisa analisar o impacto que a nossa fala vai ter sobre os outros. Perfeito. Isso é muito importante porque dentro do relacionamento social, seja na igreja, no trabalho, enfim, no nosso círculo de amigos, isso ajuda muito a você ter um relacionamento bom com as pessoas, você ser uma pessoa que é agradável de estar junto. Então, isso é extremamente importante. Extremamente importante. Eu queria que você falasse um pouquinho mais também sobre como nós podemos, então, ter alguns exercícios de respiração, alguns exercícios, voltados para melhorar essa questão da fala no nosso dia a dia? Certo. Ó, tem um exercício que ele ajuda bastante, não só na hora que você estiver um pouquinho nervoso para falar em público ou irritado, mas também até para quem tem crise de ansiedade. Isso ajuda muito. Você vai encher o seu pulmão contando até 7. Então, não pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não. Você tem que esvaziar o teu pulmão, encher ele aos pouquinhos e quando ele estiver completamente cheio, você tá no 7. Então, assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer um pouquinho mais barulhento para o pessoal de casa conseguir escutar, ó. Chegou no 7, o pulmão tá quase estourando. Você tranca a respiração por 5 segundos e depois você solta em 7 segundos. Esse exercício acalma muito o sistema Que legal. nervoso, te ajuda não só o dar tempo de se preparar, mas ele equilibra a química do seu cérebro e ajuda você a focar somente naquilo que você já está acostumado, que é a fala, que é os 3 caminhos da fala. Eu vou fazer isso toda vez agora que eu for entrar para fazer podcast ou gravar algum vídeo, eu vou fazer essa dica, muito legal. Existe alguma outra técnica que você pode, dar pra galera que vai falar em público, que vai, falar na frente das câmeras, mais alguma coisa que pode ajudar eles a organizar melhor a fala, não embolar tanto, gaguejar? Aham. Olha só, o primeiro caminho da fala ali,
ele é de organização, né, dos pensamentos. Primeiro você organiza para depois você, produzir. Então uma coisa, Diogo, que vai ajudar muito é você, antes de falar, escrever. Porque quando você escreve, a sua mente já organizou a fala. Então um processo ali você já resolveu. Na hora vai ficar mais fácil. Perfeito. Perfeito. Muito legal mesmo. Eu queria que você, então, agora contasse, falasse para o pessoal uma última dica matadora para a galera que ainda tá em dúvida se quer mesmo começar a falar em público, quer mesmo começar a gravar vídeos. Uma dica que, tá, eu resolvi gravar vídeos agora, o que que eu posso fazer para eu realmente sair dessa inércia e começar a fazer de fato? Certo. Pode falar para eles aqui nessa Tá câmera. certo. Isso, varia um pouco de cada personalidade. Eu fazia planos de abrir um Instagram profissional, mas eu era muito envergonhada, achava que não iria conseguir. E eu, um ano antes, claro que eu tinha tempo, tá, gente? Porque eu estava em CLT e eu não pretendia sair ali naquele momento, então não adiantava começar. Então eu comecei a gravar dentro do meu perfil pessoal, vídeos aleatórios. Então se ficasse ruim, não tem problema, porque é só meus amigos e minha família. É diferente de como você vai gravar para pessoas desconhecidas, você não sabe como que Uhum. elas vão receber isso. Então, fiquei um tempo gravando assim, até eu me sentir um pouquinho mais segura, né. Então eu falava que no profissional eu demorei uns 40 minutos, se eu não tivesse feito esse processo, provavelmente eu ficaria o dia inteiro e eu nem postaria, né. Uhum. Então, esse é um ponto muito importante, você sempre começa pelo primeiro degrau. Então, se você tem um Insta pessoal, seleciona ali uns melhores amigos, né, não precisa postar para todo mundo das redes sociais ali, e você grava algo. E de repente você pede para aquele amigo que é de confiança, eu não Eles vão tô te dando feedback e você vai começando a melhorar aos poucos também, né? Exatamente. Eles vão te dando feedback e você começa a se familiarizar com a câmera também, vai se tornando algo mais natural. Muito importante essas dicas, muito legal mesmo. Eu queria que você também falasse um pouquinho de como que você ajuda os pais hoje a melhorar essa questão da fala das crianças. Não precisa expor todo o seu método, mas Capaz. falar um pouquinho de como que isso funciona no seu dia a dia. Certo. É que um erro que os adultos cometem muito é tratar a criança como se ela não fosse um ser humano, como se ela não tivesse em estágio inicial de, né, aprendendo alguma coisa. Então, dentro do método, eu ensino para os pais que a melhor forma de alcançar as crianças é através de brincadeira. Você faz uma brincadeira e no meio da brincadeira você vai incluindo algumas estimulações à fala que a criança nem percebe. Então, tem Hum, muitos pais, quando está terminando a minha terapia, os que fazem consulta presencial, os pais perguntam o que que a criança estava fazendo, ela diz que ela estava brincando. brincando. Muitas delas saem da sala e nem desconfia que eu estava trabalhando a fala dela. Porque quando você lida com criança que está com uma dificuldade para desenvolver a fala, essa dificuldade é uma ferida para ela. E se eu ficar tocando nessa ferida, eu tento, a tendência é fazer ela aumentar. Então, fazer com que a criança tenha mais dificuldade. Então, dentro do método, eu sempre faço os pais brincarem com a criança, se divertirem com ela, e na diversão a gente vai incluindo algumas estimulações. Legal. Paty, que bacana esse papo, foi muito legal conversar com você. Eu queria te perguntar se você tem alguma coisa que você quer deixar de recado pra galera antes da gente finalizar, pra gente poder encerrar o nosso podcast. Certo. Pensando aqui que nós estamos falando, eh, no processo de produção da fala, é muito importante, né, eu até já comentei aqui, que você entenda que a fala, ele é um processo espiritual. Então, o inimigo ele sabe como que a fala começa na sua mente. Então, primeiramente, ele vai colocar um pensamento em você. Depois desse pensamento, vir várias vezes, você vai normalizando ele para depois isso se transformar em ação. Uma dessas ações pode ser a A fala, fala. né, o falar algo que vai destruir a vida de outra pessoa. Quantas pessoas, eu conheço que não frequentam mais igreja porque ouviu uma fala maldita em um momento que a pessoa estava irritada. Então, muito cuidado com o que você fala. Peça a direção de Deus e comece filtrando o seu pensamento, porque se você tiver Perfeito, bons pensamentos, a sua fala vai ser boa. perfeito. Muito obrigado, Paty, por ter estado com a gente aqui. Eu quero que você, então, agora fale um pouquinho do seu ministério, porque eu sei que você tem um ministério e você sempre pede uma ajuda aí pra galera. Do seu ministério nas redes sociais da Igreja da Roma. Eu quero que você passe o arroba pra galera. Eu vou colocar na descrição também, pra galera seguir e começar a entender um pouquinho mais essas mensagens também que você faz lá com a galera.
Certo. Dentro do meu perfil profissional, eu comecei a perceber que eu estava alcançando gente, assim, de pessoas de todo mundo. Tem gente do Japão, Estados Unidos, da França, de todo o país, né? Perdão, de todo mundo. E um dia eu estava em casa, veio esse insight. Eu falei, pera, mas se a minha fala nessa área está alcançando o mundo inteiro, por que não fazer isso com o evangelho? Que é outra Legal. coisa que faz parte da minha essência, o evangelho de Cristo. Então, eu lembro que eu levei para o pessoal lá na Roma e falei, gente, para viralizar, a gente vai ter que gravar um vídeo por dia. E eu lembro que o pessoal falou: não, não, não tem como, não tem como, é muito trabalho, é muita coisa. Falei, gente, calma. Aí, explicando tudo aquilo que a gente conversou aqui, não precisa começar perfeito, a gente só precisa começar. Porque Deus capacita e nós vamos melhorando e vamos Uhum. aperfeiçoando. E hoje, em uma manhã, a gente grava vídeo para o mês inteiro. Né? Então, Deus vai habilitando, Deus vai mandando as pessoas. O que eu tenho para dizer para você que está em casa, independente de qual ministério Deus quer te colocar, simplesmente começa. Começa que o Espírito Santo vai te conduzindo. Então é isso, galera. Simplesmente você começa. Tenta agora seguir os exercícios que a Paty deixou aqui. Quem sabe respirar, quem sabe você controlar um pouquinho mais os seus pensamentos. Como ela disse, a fala, ela também é um processo espiritual. Quando a gente controla melhor a nossa mente, tudo na nossa vida flui melhor. Então, fica a dica para você. Respira, se controla, controla a sua mente. E com certeza, o Espírito Santo vai agir mais na sua mente quando você se deixa levar pelo Espírito Santo e consegue controlar melhor os seus pensamentos. É isso, né, Exatamente. Paty? Paty, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, ter aceitado o convite. E foi muito legal conversar contigo, trocar essa ideia bacana sobre comunicação, sobre fala. É o meu muito obrigado mesmo. Eu que agradeço pelo convite, fico muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês. Legal. Então esse foi o nosso BeiraCast. Quero te pedir mais uma vez para que você que ainda não é inscrito, que está chegando novo aqui no canal, você possa então se inscrever, ativar o sininho para você não perder nada, dar um like pra gente, porque para você não custa nada, pra gente custa muito, e que você possa então consumir cada vez mais os nossos conteúdos aí sobre Jesus e aprender um pouquinho mais da salvação e da palavra dele. É isso aí, Paty. Obrigado. Valeu, um abraço para vocês. Um abraço.